Teu filho amado, Senhor, te agradecemos nesse momento por mais esta oportunidade de estar na tua casa. E agora lhe pedimos, Pai, abençoa o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Usa nas tuas mãos e nos dá uma escola abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode tomar os vossos assentos. Nossa lição nesta manhã é sobre salvação, um assunto muito importante e necessário. Como nós já lemos o texto áureo e a lição, a leitura bíblica em classe, vemos que essa lição ela fala desde a depravação total do homem, aqui em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10, da onde Deus nos tirou, qual é o meio que usou e como nós recebemos a nossa salvação. Isso é de suma importância para nós, devido às inúmeras soteriologias que nós encontramos no decorrer da caminhada, das religiões, das igrejas, das heresias que nós vamos tratar aqui. A introdução diz assim: o apóstolo Paulo mostra nesta leitura o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo. Nós temos aqui várias soteriologias e o tempo não nos permite falar por completo, mas algumas coisas nós vamos ver para que não venhamos ser enganados por tudo aquilo que vem se sobressaindo muitas vezes ao verdadeiro Evangelho, a Bíblia Sagrada, e é muito importante que a igreja saiba os caminhos que não devem ser trilhados, né? Porque às vezes são detalhes, são pequenas coisas que mudam, uma fé assim, outras diferentes, que para o leigo ele pode até ser aceitável. Esse é o grande problema da soteriologia, porque teólogos, de tanto estudarem, vamos dizer assim, caíram em erros doutrinários e criaram heresias. Mesmo pessoas que sabiam. Hoje nós temos muitos teólogos que questionam algumas coisas da Bíblia. E nós temos o nosso credo, né? A nossa convicção. Inclusive a CGADB lançou um livro sobre isso, e a Assembleia de Deus vem trazendo essas doutrinas há muitos anos sem mexer nelas, sem mudar nada. E não que nós creiamos que somos os únicos corretos, porque a Bíblia é passível de interpretação. Mas nós entendemos que a verdade está contida nela, aquilo que nós cremos está correto, e esta convicção ela vai permanecer, para que nós encontremos o dia do Senhor, a salvação neste Evangelho que cremos. Então, o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus, ela vem através da salvação. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus proporcionou um meio para que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho da salvação
Mas às vezes é necessário nós vermos os detalhes de como que isso acontece. Na nossa vida, no mundo espiritual, o que Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele faz na busca por aproximar novamente o homem de Deus. O texto bíblico que nós lemos, principalmente os 2 versículos primeiros aqui, nos diz que estávamos mortos em ofensas e pecados. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, quer dizer, diabo, o Satanás. Nós estávamos vivendo conforme as regras ditadas pelo inimigo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito mandava em nós. E nós fomos tirados de lá, aproximados novamente de Deus, e isso não por possibilidade de angariar esta salvação por esforço próprio. E isso é o que muitas vezes nós vemos dentro da igreja, nós vemos em outras soteriologias, que as pessoas buscam a salvação por seus próprios meios. Existe sim uma responsabilidade humana quando nós entendemos o Evangelho. Mas antes disso, nós vamos ver que Deus precisa fazer uma obra, o convencimento pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos o desejo de sair da lama do pecado e nos voltarmos para Deus. Inclusive a Bíblia diz que Ele nos tirou do charco de lodo. E ontem eu ouvia o pastor Ciro falar, ele dizia, não há como, se eu estiver numa areia movediça, eu pegar pelos cabelos que eu não tenho e tentar puxar para fora, né? Não há como eu fazer isso por mim, mas precisa de alguém que me tire desta situação, desta condição. Então a salvação não vem de obras humanas. Isto é perigoso para aquele que não conhece realmente o Evangelho, que diz que está fazendo de tudo para ser salvo. Às vezes é uma força de expressão nossa, inclusive. Eu estou me esforçando para ser salvo. E nós vemos muito isso, ontem falava com o irmão Diego, pessoas, irmãos, que vêm na igreja e eles olham um coral lindo cantando, uma orquestra tocando, um pregador, e essa pessoa coloca no seu coração, um dia eu vou estar lá, tocando naquela orquestra. Um dia eu vou estar lá pregando a palavra. E o objetivo principal da salvação não cai no seu coração. E se a pessoa passar por um discipulado, ter o desejo de se batizar, a igreja vai aceitar. Mas e o que está no coração? Soteriologia é o estudo da salvação, dos textos que trazem, que falam sobre salvação. Então nós temos a soteriologia cristã, mas existem as soteriologias das outras religiões, como nós vamos ver. Em Atos capítulo 4 e verso 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando nós aceitamos Jesus, a fé que é implantada em nós, ela nos dá fé também para crermos na palavra de Deus, de capa a capa. Não podemos negligenciar, negar nenhum texto que está escrito. Alguém pode dizer, mas o Alcorão diz tal coisa. A minha fé me faz crer nesta Bíblia, e não em qualquer outro livro, seja ele Mórmon, seja ele Testemunho de Jeová, uma Bíblia adulterada, como nós temos já nesta geração, ou qualquer possibilidade de nós tirarmos qualquer texto. Eu sempre falo que cada um tem o seu cânon bíblico. Vocês já notaram isso? Tem pessoas que pregam só os evangelhos, outros pregam só o Antigo Testamento, outros amam ler a Bíblia nos poéticos. E quando se trata de profetas menores, cartas paulinas, Apocalipse é um dos livros
mais evitados pelos leitores da Bíblia. Mas nós cristãos, nós temos uma Bíblia completa de 66 livros, precisamos ler toda ela e entender toda ela, e se não entendermos, o Espírito Santo está aí para nos auxiliar. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Então, nesses dois textos nós temos que há uma centralidade do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Há um só meio da salvação, que é Jesus Cristo. E nós precisamos aceitar isso na sua totalidade em nosso coração, para que nada venha nos tirar o foco, para que nenhuma heresia, qualquer afirmação, seja ela consciente ou às vezes até inconsciente, de alguém pregando o Evangelho, ensinando na internet, como nós vemos muito, alguém chegar e tentar passar uma outra visão destas coisas, e nós errarmos o caminho. Ainda esta semana, ouvindo um pregador, ele não vou comentar o que aqui, mas ele, assim, levemente saiu da soteriologia bíblica, afirmando algo que ele não teve como provar. Então, às vezes o inimigo é astuto, nós estudamos tanta coisa, e ele coloca uma semente, e de repente essa pessoa que está estudando a Bíblia, ele cai nesse laço de tentar questionar algumas coisas. Por quê? Hoje nós vemos muitas pessoas questionando a Bíblia. Nós vemos muitas teologias. Cada um se acha no seu direito de ter a sua interpretação. E é um risco tremendo para nós. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. E esta revista, ela não é por acaso. Apologética é para nós entendermos o outro lado, entendermos o que nós sabemos para comparar e não nos deixar enganar. Apologética é isso. E nós precisamos, por isso que nós estudamos vários temas aqui, né, sobre Deus, sobre Jesus, a divindade de Jesus, as naturezas, né, quem é o Espírito Santo, como o pecado corrompeu a natureza humana. Todas estas coisas são muito necessárias, apesar de se bater muito em cima desses assuntos, são necessárias. Então, esta lição trata do estudo da salvação, que traz como Jesus o único caminho. Efésios 2, de 1 a 10, é o texto que nós falamos, né, que nós lemos. Ele gira em torno da depravação total do homem e a salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Os irmãos que nos acompanharam no livro de Gálatas nas terças-feiras foram muito bem ensinados sobre esse tema, que a fé, ou seja, a salvação é pela fé, e esta fé em Cristo Jesus. As lições apologética, Jesus, Deus, soteriologia, ela trata diretamente na nossa salvação. Porque se nós, um exemplo, teve uma lição aqui que eu falei para a juventude, que era Jesus é Deus. Se nós não crermos que Jesus está na mesma essência de Deus, de repente alguém pode dizer, mas será que isso é tão necessário para a minha salvação? A Bíblia ela tem uma linha de interpretação e essa linha ela precisa ser seguida. Se nós sairmos um pouquinho para qualquer lado, nós corremos o risco de não encontrarmos a salvação. Eu falava na ceia, como um navio, se um pouquinho, na saída dele, um pouquinho estiver a bússola errada, lá no final, ele não vai estar um pouquinho longe do seu destino, ele vai estar muito longe, porque o caminho é extenso. Por isso nós precisamos, desde a origem daquilo que nós sabemos, ser muito bem firmados e abalizados na palavra de Deus, para não errarmos este caminho.
O primeiro tópico diz assim: a salvação sob a graça de Deus, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana afirma a extensão da corrupção do gênero humano, dos versículos 1 ao 3. Eu li até o 2, o 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja bem, além de mortos para Cristo, que morte fala de separação, estávamos mortos para Deus, nós estávamos em nós, apenas com corpo e alma, o espírito estava inativo, né? Além disso, nós andamos conforme a natureza humana, essa natureza está corrompida. Então o nosso caminho é totalmente oposto àquilo que Deus propõe para a humanidade. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e andávamos nos desejos da carne. Éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Se nós pudéssemos imaginar o homem longe de Deus, o que nós pensamos nesse mundo espiritual que esse texto nos fala? Segundo o curso do mundo, o que o mundo quer? Prazeres, me ajudem aí. Riqueza, orgias, isso é o que o mundo quer. Então nós, antes de aceitarmos Jesus, todo incrédulo, todo ímpio vive assim. Segundo o príncipe das potestades do ar, o que o diabo quer para nós? O que o diabo quer para nós? Independentes de Deus, que nós tenhamos uma vida livre, né? Nós nascemos já caminhando para a morte eterna e o diabo empurra, né? O que mais? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando nós vemos crime, vemos o pecado imperando na sociedade, nós entendemos que eles vivem pelo espírito que opera na desobediência. Antigamente, inclusive, surgiu uma sigla, né, de vocês lembram? Que era a anarquia, que todo mundo queria viver uma vida anarquizada. Parece que era uma rebeldia contra os pais, contra o governo, contra a sociedade. E o que levou aquilo? Para o mais longe de Deus, né? E andávamos nos desejos da carne. Olha para dentro de você. O que a tua carne busca? Esse é o desejo da carne. Tudo aquilo que nós queremos foge do que a Bíblia nos ensina. Então nós vivemos essa guerra, essa luta dentro de nós, mas se nós nos distanciarmos de Deus novamente, nós vamos ver que nós vamos viver exatamente isso. Totalmente contrário a proposta de uma vida cristã diante de Deus. Amém? Então essa é a triste fotografia da raça humana. Mortos em ofensas e pecados, o subtópico 2. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Graça de Deus, favor imerecido. Isso tem que estar sempre no nosso pensamento e no nosso coração. Nós não temos direito, nós não temos condições de requerer, mas nos foi dado esse amor, essa graça.
Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Vamos ver Isaías 59:2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, separação, morte. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Deus esconde o rosto da humanidade perdida, a humanidade pecadora, para não ouvir os seus pedidos. O pecado impede que nós peçamos alguma coisa a Deus e Ele ouça. Às vezes as pessoas dizem, eu não estou indo na igreja, eu não sou cristão, mas tudo que eu peço para Deus, Deus dá. Isso é uma ignorância total, né? Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Verso 3. Os lábios de vocês falam mentiras, a sua língua profere maldade, não há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Então, todos esses pecados aqui nos separam de Deus. Quando a gente tenta uma comunhão com Deus sem o arrependimento dos pecados, Deus simplesmente nos ignora, esconde o seu rosto de nós. Às vezes acontece, né, nas famílias, a gente fala alguma coisa e a pessoa vira o rosto. Pode falar que eu estou nem aí. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. Não devem, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, é o texto que nós lemos. E não significa aniquilação espiritual total. O que quer dizer? Que ele está ali morto em seus delitos e pecados, né? Mas não foi aniquilado, não foi destruído. O seu espírito foi corrompido. E o Espírito Santo pode vivificar, como está nesses textos que nós lemos do versículo 5 em diante. Ele nos vivifica, ele nos dá vida, e quando ele nos dá vida, o homem decide se quer ou não quer Jesus como Salvador. Porque Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Então, a descrição do estado espiritual humano, após a queda, toda a humanidade representada por Adão passou a viver separada de Deus. O homem tem, por natureza, a condição de afastar-se de Deus. É uma natureza humana. Nós não queremos regras, nós não queremos compromisso. Que bom se nós vivêssemos uma vida para acordar a hora que quiser, comer o que quiser na hora que quiser, fazer conforme as nossas próprias intenções. Mas a vida cristã é totalmente diferente disso, e porque estas coisas nos afastam de Deus. Então, ele se tornou dependente da graça divina, o pecador se tornou dependente da graça, de algo que ele não merece. Né? É a misericórdia de Deus também. Inclusive, para ter o livre-arbítrio, ele precisa desta graça. Nós vamos ver depois que alguns entendem que a fé é do homem e a graça é de Deus. Não, tudo é de Deus. Inclusive a fé, porque Deus é o autor da nossa fé. Então, o homem estava cego, morto e não tem condições de decidir o futuro, a não ser que o Espírito Santo o convença que ele está errado e apto para decidir pela salvação. João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, aqui ainda não é salvação. Ele está apenas convencendo a pessoa que ele está no pecado. Quando nós encontramos alguém que é usuário de drogas,
ele não tem forças para sair daquilo ali. Às vezes até um lapso de vontade de viver uma vida diferente, para sair daquela miséria, ele pede, mas ele não consegue. Quando alguém vem com o Espírito Santo falando, e o Espírito Santo convence essa pessoa, ele consegue vencer, porque ele tem uma ajuda de alguém que se importou com ele. Então, o pecador, ele vive nesta cegueira, sem condições de mover um dedo em favor da sua própria salvação. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário verbalizar, é necessário falar e crer no coração, pois são duas coisas distintas. Às vezes a pessoa até fala, mas a gente entende, percebe que aquilo não é de coração. É um arrependimento teórico, né? E, às vezes, diz que crê no seu coração, mas se ele não verbalizou, é sinal de que ele não crê. Não é que nós precisamos saber de todo o pecado de todo mundo, não. Mas a pessoa, diante de Deus, ele tem um compromisso. E como é difícil, mesmo sozinho, fechado num lugar, orando a Deus, é difícil de nós, muitas vezes, abrir o coração para Deus, dizer: Senhor, eu sou assim, os meus pensamentos são esses, as minhas atitudes são aquelas, o Senhor viu. É muito difícil para nós. Mas o Espírito Santo nos auxilia. Às vezes nós falamos meias palavras e a Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração diante de Deus. Então a intenção do coração é muito importante nesse momento do arrependimento dos nossos pecados. Após o homem ser convencido que está em pecado, então ele terá condições de confessar os seus pecados. Né? Quantas vezes uma criança briga com outra, para ele está totalmente certo, mas a mãe chega e diz: olha, você falou isso, você bateu no amiguinho, você precisa pedir perdão porque você está errado. Aí a criança entende, e aí ele pede perdão, dá um abraço no amiguinho. Então, estas coisas são bom para nós exemplificarmos a condição que nós estamos. Não há entendimento do pecador que possa levá-lo a se arrepender se o Espírito Santo não fizer esta obra. E aí, confessando os seus pecados, ele crê no seu coração e, após liberto, para ter livre-arbítrio. Porque esse negócio de livre-arbítrio, os irmãos sabem que é bem complicado, né? O calvinista diz que o homem não tem livre-arbítrio. O arminianista diz que o homem tem livre-arbítrio. Mas e até que condições? Até que ponto vai isso? Porque se nós não temos condições de decidir pela nossa salvação, sem que o Espírito Santo faça a obra, então é sinal que nós não temos um livre-arbítrio até esse momento. Depois que nós somos libertos para ter livre-arbítrio, nós decidimos por Cristo. E aí eu vou fazer tudo o que a Bíblia me ensina, tudo que Deus quer. Aí eu tenho um livre-arbítrio, porque se eu não quiser cumprir, eu não cumpro. Se eu não quiser fazer o que Deus manda, eu não faço. Então, nesse contexto, o livre-arbítrio fica com o homem após a sua... após ser convencido de que está no erro. E a possibilidade dele não aceitar Jesus também é possível, né? Não, eu entendo que eu preciso de Jesus, mas não é o meu momento. Agora eu não quero. Quantas vezes no culto a gente pergunta: o irmão quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Não, agora não. É um direito. Mas ele sabe porque ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo lhe mostrou o seu erro. A exegese dos versículos 8 ao 10.
essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer outro esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Esse também é um grande problema, de tentarmos ser recompensados para sermos salvos. Não há recompensa. A recompensa do cristão é o galardão que, sinceramente, ninguém sabe dizer o que é. A Bíblia não nos diz o que é o galardão. Uns entendem que é coroa, outros dizem que é um troféu, outros podem ser níveis de atuação no reino de Deus, mas nós não sabemos. A única coisa que nós vamos receber realmente é a libertação da condenação, do inferno, porque só vai haver dois destinos. Ou é céu ou é inferno. Então, se nós estamos indo para o céu, estamos sendo livres do inferno. Mas também não podemos levar no coração que a minha salvação eu preciso lutar por ela para ser livre do inferno. É outra coisa também. É por amor a Deus. Nós precisamos ver que Deus moveu céus e terra, enviou seu Filho para nos salvar. E esse amor Ele quer que seja retribuído. Quando nós fazemos algo para Deus, nós entendemos que nós entendemos o Evangelho, né? Então, esta exegese, uma boa exegese esclarece a expressão isto é dom de Deus. Fala do que aqui? É da fé, né? Se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Esse texto aqui ele ficou um pouco meio difícil de entender na revista. Mas o que o escritor quer dizer? Que tanto fé quanto graça vem da parte de Deus, né? Tudo isso é dom de Deus. Isso não está se referindo apenas à graça, se referindo a esse conjunto de situações que acontecem para que o homem seja salvo. Nesse trecho, nós temos a explicação de como fazer não é uma explicação de como fazer uma exegese, não é a parte técnica. Nós temos a interpretação definitiva do texto, o resultado de uma exegese. O texto não está dizendo que a graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem. Quando ele fala isto é dom de Deus, ele está falando do total, fé e graça. Fé é o meio, graça é o fim. É todo o processo. É Deus quem capacita o homem para ter fé e assim se arrepender dos seus pecados. Por quê? Lá em Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Está entendido essa parte, irmãos? Soteriologias inadequadas da antiguidade. Nós temos, apesar de ser da antiguidade, os reencarnacionistas até hoje, eles existem, né? Então diz assim esse trecho. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O escritor aqui ele não quis faltar à ética, né? Mas são ensinos heréticos, diabólicos, né? E ele está usando aqui a expressão inadequadas. O primeiro deles
é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Eu creio que é muito lógico, né, para quem crê em Jesus Cristo, saber que não há uma reencarnação. Os reencarnacionistas creem que o sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, não creem que o sacrifício de Jesus Cristo tem qualquer valor. Eles estão totalmente fora do Evangelho, fora da cruz. Eles apostam na reencarnação. Uma série de reencarnações, que inclusive eles não sabem quantas, ninguém diz quantas reencarnações, porque se, vamos dizer que há um número de chegar a 100% de santidade, né, quantas vezes a pessoa vai ter que reencarnar, e às vezes em um nível inferior, que é animais, às vezes um nível superior, né, até que chegue no budismo nirvana, né, que chegue lá no seu total. Eles não dizem quantas vezes. Então, eles vão progredindo para que a perfeição seja alcançada. A Bíblia nos mostra, e nós sabemos que nós não somos perfeitos e nunca vamos chegar à perfeição, não importa que nós reencarnemos. E através dela a salvação. Não há condições de detalhar estas soteriologias, né? Os reencarnacionistas usam textos bíblicos para comprovar as suas teses. Porém, não se comprova, a Bíblia é totalmente contra a reencarnação. Hebreus 9:27, texto bem conhecido. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, uma vez só. Só esse texto aqui derruba totalmente o reencarnacionismo. Também usam a figura de Elias, reencarnado em João Batista, como o próprio Cristo afirma. Mas ali, irmãos, não é uma reencarnação carnal, mas de autoridade, né, que estava sobre Elias e depois sobre João Batista. Então podemos também questionar os reencarnacionistas o porquê que quando Jesus estava no Getsêmani, veio Moisés e Elias, né, a Bíblia registra. Se João Batista estivesse realmente substituído Elias, não devia estar João Batista com Moisés? Então são coisas que não se firmam quando se fala sobre o reencarnacionismo. Também falam do novo nascimento que Jesus instruiu, né, o Nicodemos, te importa que nasce de novo? Eles pegam esse texto também para dizer, precisa-se nascer de novo, precisa se reencarnar. Mas ali é muito claro que não tem nada a ver com isso, né? Inclusive o moço disse, mas eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Não, isso é espiritual. Então, os reencarnacionistas caem com facilidade, e eu acho muito difícil um cristão cair nesse engano. Mas, se alguém que defende o reencarnacionismo nos falar sobre ele, nós precisamos ter palavras para refutar e convencer ele, através da palavra, e o Espírito Santo convencer do seu pecado. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei
nenhuma carne será justificada. Atos 15 e o verso 1. Vamos ler esse texto? Se alguém achar, pode ler. Atos 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então nós vemos aqui os galacionistas, eles tinham uma dificuldade de separar o cristianismo dos seus dogmas da lei de Moisés. Por isso eles não suportavam essa ideia de salvação sem uma ajuda, um sacrifício humano, um compromisso que pudesse demonstrar, inclusive, a circuncisão no próprio corpo, né, para que essa pessoa pudesse alcançar a salvação. Eu vejo a dificuldade dos judaizantes, mas quando a palavra vem, Paulo prega, e o Espírito Santo com certeza estava ali convencendo eles do pecado deles, eu creio que eles endureceram o coração. Porque quando alguém tem uma cultura, e nós tentamos mudar uma cultura, já é difícil, imagina uma convicção para a salvação, né? O problema é que eles permaneceram no pecado e estavam tentando forçar os gentios a fazerem o mesmo. Então, também é um assunto bem conhecido nos nossos dias, é bem menos problema, apesar de que às vezes o cristão ele quer judaizar o evangelho, né? Trazer figuras e textos e formas de agir, de falar, né? Até o hebraico, eu estudo um pouco do hebraico e a gente nota que há um anseio de falar algumas palavras hebraicas para ligar a Jesus, ligar ao passado. Isso é totalmente contrário à Bíblia. Nós não vivemos o judaísmo, nós vivemos o cristianismo. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro subtópico, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Isso é uma realidade. Nós não podemos negar que as trevas querem o homem, o diabo quer condenar, o diabo quer que ele se mantenha longe de Deus, e o reino de Deus, através da igreja, nós estamos batalhando para tirar essa luta pelo domínio do homem. É a realidade, mas não que há uma natureza no mesmo nível. O mundo espiritual, é lógico que Deus sempre tem prioridade, é mais forte, tem mais poder e autoridade do que o mundo das trevas, né? Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, a gnose. E isso é muito profundo, bastante coisas, não vale a pena nós entrar aqui. Uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais, aí que entra o problema. O maior problema dos gnósticos, que aqueles que não têm uma espiritualidade, aqueles que não entendem essa espiritualidade, estão totalmente fora da linhagem para a salvação. Então, só aqueles que entendem isso. Então, o evangelho seria para poucos, né? Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E Atos 17:30 diz que a salvação é para todos.
Tito 2:11 também. Então não há como nós crermos, né, nos gnósticos. Amém? Vamos para as soteriologias inadequadas de hoje, o que mais nos interessa aqui. O islamismo. O islamismo, apesar de a gente ouve muito falar dos islâmicos, aqui nós temos uma mesquita em Uruguaiana. Tem muitas pessoas que trabalham para pessoas que seguem o islamismo, né? E eles doam os alcorões, o Alcorão, para quem pedir. Eu tenho 2. E a gente vai lendo ali, ver o quão contrário a Bíblia é. Né? E, às vezes, até meio forçado as coisas. Inclusive, na contracapa do Alcorão, ele diz que no Brasil, eles já estão em quase 2 milhões ou bilhões, não sei, não lembro. Está crescendo muito. Né? Então, é um perigo, porque existem já relatos de pessoas que eram cristãs e penderam para o lado do islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Então, se veio um pensamento mal, eles pensam o bem 2 vezes para superar o mal. Eles ensinam que ainda que Alá não ama os pecadores, e eu fui lá ver, está realmente escrito sobre isso aqui, mas somente os piedosos. Se Alá não ama os pecadores, ninguém vai ser salvo. Não tem como. Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão, Sura 2, o 190 e o 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. 24 vezes no Alcorão está escrito isso. Como que eles definem quem é pecador e quem não é? Se eles não creem em Jesus Cristo. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. Jesus é totalmente ignorado por eles. É simplesmente um profeta que menor que Alá, inclusive, né? A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Vamos ler esse texto? Se com a boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, é através desse processo que se alcança a salvação, e não por mérito ou por obras como eles estão ensinando. Logicamente, se forem questionados, eles vão dizer, mas nós não cremos na Bíblia de vocês, nós cremos no Alcorão. Né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos esta garantia em nosso coração. Então, Jesus na religião islâmica não tem necessidade alguma, ele simplesmente não existe, não há necessidade dele. O seu sacrifício é desprezado. Para eles o que importa são as boas obras que superem as más. Para entrarem em um paraíso e desfrutarem dos prazeres carnais. Eles creem que eles vão por completo, corpo, alma e espírito, para um paraíso, para desfrutar dos prazeres carnais. Veja bem, a falta de santificação levar uma pessoa a entender que vai entrar em um mundo, nesse tal de paraíso deles, né, para desfrutar de prazeres da carne. O céu do islamismo receberá o homem por completo, se existisse. Né? Nem as roupas vão ficar, eu creio que vai tudo junto.
Então, é totalmente contrário à nossa soteriologia, né? Eles entendem que é por mérito, é por obras, nós entendemos que é pela fé e pela graça. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Até no Google, se os irmãos procurarem, vão ver que eles meio maquiam a situação dizendo que creem em Jesus Cristo. Mas procurando mais, se encontra alguém que realmente fala que não é bem assim como eles dizem. Existem dois grupos de salvos para os testemunhas de Jeová. Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil escolhidos, né? A classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, todos os outros, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Esses não vão para o céu, a grande maioria fica tudo aqui. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8 e 9 nos prova isso. Capítulo 8 e verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é salvo tem o Espírito Santo, com certeza. E não falando de batismo com o Espírito Santo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, está totalmente ao contrário da nossa teologia, né? Eles não aceitam a trindade bíblica, aprenderam que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, aquela primeira lição que nós falamos sobre Jesus é Deus, eles não aceitam aquela ideia. Entendem que a Bíblia não apoia a doutrina da trindade e mal interpretam João 14, 28, que diz assim: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então eles entendem que Cristo é menor do que Deus. Mas aqui, logicamente, Cristo estava falando quando ele estava na terra, que havia se despido da sua glória e do seu poder. Também não aceitam a escatologia futura. Dizem que Jesus é o rei do reino de Deus. E ele começou a reinar no céu em 1914. Então, não sei de onde eles tiram essas datas, né? Quando eles interpretam Apocalipse 11 e verso 15, né, que Jesus começou, vamos até ler aqui. Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eles entendem que aquele momento ali, Cristo começou a reinar, mas Cristo reina desde a eternidade, né? E o reino de Deus, ele veio até nós. Também entendem que aqueles que morrem deixam de existir e não sofrem no tormento de um inferno de fogo, porque interpretam mal Salmo 146 e 4 e Eclesiastes 9 e 5. O Salmo 146 e 4. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó, nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Mas são os planos terrenos, eles entendem que é o plano da vida geral da alma do homem. Então, são essas as dificuldades. E temos o mormonismo, irmãos. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação,
e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e a ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, a salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição a todos os seres humanos. Joseph Smith afirma que a salvação é equivalente à ressurreição, pois todos os homens ressurgirão, uns pagãos, incrédulos, etc. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Totalmente contrário àquilo que Joseph Smith está afirmando. Existe na teologia mórmon a salvação individual, pessoal. Esta é conseguida pela graça, mais o batismo e mais obras. Em uma das cláusulas do livro dos Mórmons, afirma que a redenção dos pecados pessoais somente pode ser obtida mediante a obediência aos requisitos do Evangelho e uma vida de boas obras. Isso está registrado no livro dos Mórmons. A Bíblia afirma que o pecador está morto em seus delitos e pecados. Como um morto poderá praticar as boas obras? Se a Bíblia diz que nós estamos mortos e eles entendem que só depois vão reviver, como que esse morto pratica boas obras? Os Mórmons afirmam que a salvação é reivindicada após ter fé no Senhor Jesus Cristo, testemunhar que Joseph Smith foi profeta de Deus, arrepender-se, ser batizado na igreja Mórmon, que é a única igreja verdadeira, e se submeter à imposição das mãos e guardar os mandamentos. Veja bem que são muitas coisas para que eles alcancem a salvação. E há uma contradição entre eles próprios, porque eles falam de uma salvação geral, que uma parte vai para o céu, 144 mil, o restante fica tudo na terra. Também afirmam que quem morre termina ali, não tem inferno nem céu. Mas existe uma outra salvação que é individual, que a pessoa precisa crer nisso. Então, são muitas coisas que não se encaixam nessa doutrina. Mas nós precisamos crer na Bíblia Sagrada. Só para concluir, lemos a conclusão aqui. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, mesmo que nós ouçamos alguma coisa contrária a isso, não podemos aceitar, porque vai totalmente contra a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.